Portanto, eu em moluscos, aqui nos Açores tenho trabalhado, já antes de ir para os Açores, né, porque eu, portanto, comecei a trabalhar fora, portanto, no continente, e trabalhei sempre muito com os cefalópodes, não é? E com outros moluscos, mas sobretudo cefalópodes. Na altura eram os choques. Depois aqui nos Açores comecei por trabalhar em cefalópodes, os polvos, que os polvos costeiros. Depois trabalhei também com as amêijoas de Santo Cristo, a minha ligação depois às amêijoas e, pronto, depois esporadicamente noutros projetos relacionados com moluscos, sobretudo sempre bivalves, outros tipos de cefalópodes, portanto sem ser polvos. E depois comecei a derivar para outras áreas, né, incluindo também crustáceos e mamíferos e por aí fora. Sim, e no caso dos moluscos marinhos, portanto, o seu trabalho incidiu sobre alguma espécie em particular? Sim, pronto, sobre os povos. Sobre os povos, sim. Foi o trabalho que me trouxe aqui aos Açores, foi começar a estudar um bocado a pescaria costeira e a biologia do polvo comum aqui dos Açores e, portanto, fiz o estudo aí das pescarias do polvo comum, que é uma pescaria artesanal, né, sobretudo por mergulho, que é uma coisa assim um bocado sui generis. Portanto, nunca chegou a haver uma grande pescaria com embarcações e armadilhas como há no continente, com os alcatruzes. Aqui, de facto, ficou sempre pelos mergulhadores em apneia, que apanham e fazem a sua vida nisso. E, portanto, fiz o estudo do ciclo de vida do polvo aqui nos Açores. Depois continuei no doutoramento, também aprofundei mais para a parte genética, comparar as populações de polvos daqui com outras partes do Atlântico Norte, não é? Costa continental, Mediterrâneo, Norte de África, e, portanto, foi sempre por aí. Depois, mais tarde, comecei também a espalhar por outras áreas, consoante as necessidades vão aparecendo aqui, não é? Que isto é uma zona assim muito sugestiva e muito apelativa para se trabalhar em muita coisa, não é? Sim, há sempre muitas oportunidades. Em relação ao caso dos povos, a diversidade de espécies é muito abundante nos mares dos Açores ou como as tartarugas estamos com poucas espécies? Pois, pronto, em termos de polvos, não é? Sim. Pronto, assim, quer dizer, há aqui algumas 14 espécies de polvos nos Açores. É evidente que há espécies, nós chamamos polvos, eles têm 8 pares de braços, não é? Portanto, há aqueles que as pessoas estão habituadas a ver, que é o polvo da costa, que a gente pensa, só se vê o polvo na costa, esse é o mais abundante, o polvo comum, não é? O Octopus vulgaris. Esse é o que é mais acessível. Depois aparecem outras espécies que são, não quer dizer, não pode-se dizer, são mais difíceis de ver, mas que estão aí, umas são de profundidade, outras são espécies do largo, não é? Portanto, aqui há pelo menos 3 casos curiosos de espécies de polvos pelágicos que aparecem, quando o vento as traz, aparecem junto à costa. Às vezes aparecem, em alturas do ano, ou as correntes trazem e ficam dentro dos portos, e assim, depois é uma curiosidade, e as pessoas normalmente trazem-nos quando há esse acontecimento. Há um pescador que apanha um polvo desses sem querer, e depois, portanto, é um acontecimento diferente, porque não estão habituados a ver. Não quer dizer que as espécies não sejam frequentes aí no mar aberto. São bichos de maior dimensão? São bichos, quer dizer, o polvo aqui, o maior que eu tenha visto, que me tenha passado pelas mãos, é um polvo comum de 6 kg, mas já ouvi registros de pescadores falarem em 10, e é possível, portanto, há polvos que são 12, 13, 14 noutras partes, portanto, é um polvo, é uma das espécies que cresce mais a nível mundial. Dessas espécies depois oceânicas, portanto, há espécies que vão aos 3, 4 kg, mas, portanto, nunca chegarão também, mas às vezes em comprimento podem ter mais de 1 metro, não é? Há outras de profundidade que vão muito mais, portanto, há uma que apareceu-nos aí uns pedaços há uns anos, eram uns fragmentos do bicho que tinham 30 kg, portanto, é um bicho que devia ir para umas dezenas grandes de quilos, são os polvos gelatinosos, portanto, a gente só os vê, nesse caso, normalmente associados aos mamíferos marinhos, portanto, as baleias, uma série, seja cachalotes, baleias piloto, comem parte desses bichos e a outra parte que elas deixam à superfície, e normalmente, quando há a atividade do whale watching, às vezes vêm uns pedaços que até lhes chamam lulões à superfície do mar, mas porque parece gelatina. E, portanto, aquilo, de facto, quando se vai depois identificar, de facto, não é uma lula, como o nome vulgar diz lulão, mas é um polvo de profundidade, que é um polvo que, nunca se viu um bicho daqueles inteiro aqui nos Açores, portanto, aparecem. Quer dizer, juvenis já apareceram, e a última ocorrência, até na terceira, alguém que filmou um exemplar pequeno desses, que é um polvo feito talvez com um palmo, mas ele pode ir a 1 metro ou 2 de comprimento, portanto, a parte de adultos, a gente aqui não conhece. Noutras partes do mundo dizem apanham em arrasto, não é? E são uns peixarucos enormes. Portanto, mas essa é daquelas espécies de profundidade que, pronto, raramente se vê, não é só por acidente. Mas o caso dos polvos é uma espécie comercial, com interesse comercial? Todas as espécies que ocorrem nos Açores, pelo menos, ou quase todas, têm interesse comercial? Quer dizer, não, o polvo comum tem interesse comercial. Depois há um outro polvo costeiro que aparece aí de vez em quando. Por exemplo, agora hoje até estava de volta desse assunto, de umas capturas que fizeram no mês passado, aqui, que é um polvo parecido com o comum, portanto, muito mais comprido, com os braços muito longos, que é o polvo malhado, e tem umas pintas logo diferentes, é um polvo mais bonito, portanto, vermelho com pintas brancas quando está vivo.
Só que em termos de peso é mais pequeno. E esse de vez em quando aparece, é evidente que os apanhadores, se os apanhar, misturam de com o outro e as pessoas comem, não têm, não, às tantas não notam. Alguns pescadores dizem que não é tão bom para comer, que ele desfaz-se mais, tem mais água, mas portanto aparece, mas é uma coisa mais rara, não é? Portanto, o normal aí na costa é o polvo comum, é o normal das pescarias dos Açores, ou outros serão aquelas coisas, acidentes que acontecem, não é? Aparecem esporadicamente. Agora, o polvo comum aparece, e portanto tem anos, é como muitas espécies dos oceanos, e nos cefalópodes isso é mais recorrente, de haver anos de abundâncias muito boas e depois anos a seguirem praticamente desaparece, mas também depende muito, é uma espécie, são espécies que normalmente têm características muito peculiares no ciclo de vida e portanto são um bocado propícias a esses acontecimentos. Vem tudo e depois pode desaparecer durante uns anos, quase desaparece, depois volta a vir, anda nestes booms, não é? Sim, isso acontece, não se sabe muito bem porquê, ou vocês têm algumas... Não, nesta espécie é relativamente fácil de explicar, porque são espécies de ciclo de vida curto, portanto o polvo estas espécies costeiras só se reproduzem uma vez na vida, portanto tem uma vida um bocado atribulada depois de se reproduzir quino, não é? Sim, espécies... logo a seguir... Logo a seguir, quer dizer, é uma questão temporal, mas a fisiologia da reprodução faz com que eles não se consigam ir reproduzindo mais do que uma vez e, portanto, começam a entrar em degeneração e acabam por morrer, depois são consumidos por outros animais. Não é? E, portanto, há anos em que quando as larvas nascem, eles reproduzem-se durante todo o ano aqui nos Açores, nos estudos na altura que fiz, portanto, demonstra isso, tem uns picos, alturas de maior abundância, mas há fêmeas reprodutoras todo o ano, mas com maior abundância na primavera e princípio do outono. Quando essas fêmeas reprodutoras, portanto, libertam muitos ovos, se esses filhotes que nascem, que são pelágicos, portanto, não se parece nada com o polvo comum, são as coisinhas minúsculas, se eles encontrarem boas condições de alimentação no plâncton, dará anos de bom recrutamento e, portanto, poderá ter anos de abundância. Se eles, na altura da reprodução, se o zooplâncton estiver com pouca abundância, a maior parte das larvas morre e, portanto, assim são anos fracos. Portanto, aquilo depende muito, porque eles, de facto, têm posturas enormes. Portanto, tem estes ciclos, depende muito. É um bocado típico de muitas espécies marinhas, não é? E esta mais porque a população daquele ano morreu, desapareceu. Não continua como nos peixes, que vão se reproduzindo sempre, não é? O caso dos povos, os predadores são normalmente os mamíferos marinhos? Ou existem outros predadores? Para além do homem, obviamente. Sim, pronto. Para além do homem, aqui na costa deve ser o principal, não é? Mas em termos de espécies costeiras, no polvo costeiro, tem os meros, são os grandes comedores de polvos, sim, gostam muito de polvo. As moreias. Se bem os polvos, os meros devem-nos comer por inteiro. Portanto, aquilo é um bicho que tem muita força e puxa e aquilo vai tudo. Mas já as moreias devem ter tendência a arrancar-lhe só partes dos braços. Nunca os comem todos, mas dão-lhe um puxão, arrancam o braço. Tanto que a maior parte dos povos que nós encontramos cá têm sempre problemas nos braços, têm sempre braços a regenerar, que dá a entender que tem uma pressão ecológica muito grande por parte das moreias, não é? Portanto, devem ser muito parcialmente predados. Depois, aqui os mamíferos marinhos junto à costa não devem chatear muito, sim, não deverão ter... Agora, nas outras espécies oceânicas, aí sim, os grandes peixes pelágicos, atuns, espadartes, mamíferos marinhos comem disso, não é? Comem eles alimentam-se, no caso dos povos, alimentam-se sobretudo Os polvos costeiros é crustáceos. Portanto, a grande loucura dos polvos é caranguejos, não é? Caranguejos e camarões. Portanto, e comem-nos de uma forma estranhíssima, não é? Aqui é assim um bocado. A forma como eles os consomem é um bocado estranha. E depois também são capazes de comer outras coisas, até inclusivamente comida morta, não é? Se lhe aparecer aí um bocado de peixe morto no fim, eles não vão dizer que não. Até acho que há coisas curiosas de alguém em mergulho já ter visto polvos a comer coelhos mortos. Um polvo fundo a poder se ver não fazem ideia. Não fazem. Comida é comida, portanto aproveita-se e come-se. E depois podem também comer gastrópodes e por aí fora. Mas crustáceos é a loucura, não é? Caranguejos, sim. Portanto, os povos são de facto a sua paixão. Sim. Foram desde sempre. Sim, desde sempre. É um bicho muito curioso, com um comportamento muito... Exatamente. Que se aproxima em termos de ciência. Exatamente. Em termos de inteligência, quase os conceitos já assim muito evoluídos, não é? Nós aprendemos alguma coisa com isso, com o comportamento do polvo. Nós humanos, essa intensidade dessa necessidade de investigar a inteligência daquele bicho. Dá-nos algumas pistas. Por acaso não há trabalho sobre, portanto, assim, de aplicação direta, mas de facto eles têm algumas características, isto é geral dos cefalópodes, não é só dos povos, que é o único grupo de seres vivos em que a cor e a textura da pele é comandada diretamente pelo sistema nervoso central. Portanto, enquanto
Portanto, há peixes que mudam de cor, há répteis que mudam de cor, mas é um sistema hormonal, portanto, de resposta mais lenta. Nos cefalópodes, que são, portanto, estes polvos pelágicos e algumas espécies luso-oceânicas, é diretamente o sistema nervoso para as células da pele e, portanto, aquilo expandem, mudam de cores instantaneamente. Os animais têm a capacidade de mudar a cor e a textura do corpo instantaneamente. Eles têm uma capacidade de camuflagem que é uma coisa única no mundo animal, não é? Segundos, é instantâneo? Instantâneo. De facto, nós às vezes já me aconteceu estar a mergulhar e, portanto, jantar ou estar a trabalhar com algas ou qualquer coisa e tal, e de repente, epá, está aqui um polvo à minha frente e não o via, porque este de facto está com uma textura igualzinha às algas que estão ao lado. Portanto, se estiverem imóveis, passam muito despercebidos. Quando há um movimento, mais coisa, ele sente que ligeiramente muda um bocadinho, então a gente nota-o. Portanto, às vezes são difíceis de ver por causa disso, mas de facto têm essas características que são únicas, não é? De facto, em termos de... Para além dos polvos, que outros moluscos ocorrem no Mar dos Açores que despertaram eventualmente a sua curiosidade ao longo Aqui, em termos, o grupo dos moluscos é o grupo, portanto, nós chamamos o filo, não é? O grande grupo de animais marinhos, é o maior a nível mundial aqui nos Açores também, se bem que nós não temos uma inventariação completa de todas as espécies de moluscos cá nos Açores. Portanto, há grupos que conhecemos relativamente bem, cefalópodes conhecemos bem, gastrópodes costeiros conhecemos bem, bivalves, portanto, há outro colega que tem trabalhado também, o Sérgio Ávila, nessa área, portanto, para algumas zonas dos Açores, zonas costeiras, são relativamente bem conhecidos, mas não para as zonas de profundidade. Mas seria o grupo mais, com maior abundância, portanto... Sim, com mais diversidade de espécies. Sim, eu estimo que deverá andar aqui nos Açores 600, isto é uma estimativa minha, 600, 700 espécies, portanto, a aproximar-se do milhar, entre as 500 e as 1000, portanto, 700, 800 deverá ser um número útil para a zoeia dos Açores, assim, um grande. Portanto, é o grupo com maior diversidade. Depois, dentro disso, portanto, os cefalópodes já falámos, né? Portanto, das espécies com interesse comercial, polvo e depois a lula costeira, né? A nossa lula aqui dos Açores, a lula mansa, também é um recurso costeiro interessante e que tem muita variabilidade interanual. Há anos em que há muita lula e as pessoas apanham aí a lula a pontapé, depois há anos em que parece que não há lula nenhuma, portanto, tem o mesmo problema, o tipo de reprodução que condiciona estes ciclos de abundância. E isso normalmente não tem nada a ver com pressões sobre o ecossistema? Não, porque este é um recurso de facto um bocado sugênito, porque ele também morre logo a seguir, portanto, se não apanhar ele morre, portanto, é um recurso que tem uma gestão diferente, tanto em várias partes do mundo onde há pescarias de lulas, caso das Falkland, nas Malvinas, eles têm um regime de pescaria, mas é outra espécie, não são estas, não é? Eles têm um modelo de gerir a pescaria completamente diferente, em vez de ser portanto, calculam a biomassa anual e estimam que podem apanhar 10 ou 20%, não é? E, portanto, aquilo é relatado diariamente pelos navios que estão a apanhar, quando chega àquele limite a pesca para, a todos. Portanto, não é aquela questão de ter cotas que podem ir apanhando, aquilo é instantâneo, quando atingiu aquele valor, parou para permitir que uma parte da população faça sucesso. Mas, portanto, essa tem a questão das lulas, é importante aqui também. Depois, no grupo dos gastrópodes, portanto, que é outro dos grandes grupos de moluscos, portanto, também temos espécies aí com interesse comercial, as lapas, que é de cara, que é talvez assim o grande marisco dos Açores, não é? Portanto, é a loucura aqui dos açorianos e as lapas, a mansa e a brava, portanto, já é uma espécie com umas características biológicas diferentes. As regras de exploração, portanto, há normas para exploração, não quer dizer que depois as pessoas as cumpram, mas que é pena, mas, portanto, foram recursos que foram muito explorados no passado, curiosamente, nos últimos anos tentado a recuperar e, portanto, até os níveis de capturas têm subido e, pronto, vê-se muita lapa. Isso é sinal de algum esforço provavelmente pode ter sido o sucesso da proteção das proibições anteriores, pode estar agora a repercutir, não é? Portanto, está agora a aparecer isso, não é? Cada vez a perceber, as pessoas começam cada vez a perceber mais que isso não é um impedimento, mas o explorado mais, de facto, é um problema, não é? E ainda por cima esse recurso é um recurso costeiro, portanto, isto vão até aos 10 metros de profundidade, qualquer pessoa chega lá e, portanto, a tendência é fazer uma pressão muito grande, não é, sobre eles. Portanto, se elas não se reproduzem, principalmente as fêmeas maiores, são as lapas maiores, porque depois há muita diferença, se deixar lapas pequenas, a maior parte são machos. As maiores são as fêmeas que as pessoas têm tendência a apanhar, portanto, se vai muito ao estoque reprodutor, portanto, quanto as fêmeas maiores apanhar, mais dificuldades cria, porque são aquelas que libertam mais ovos para são as mais apetecíveis. São as mais apetecíveis também para a alimentação, portanto, é um recurso difícil de gerir, não é?
Depois, a nível dos outros gastrópodes, portanto, os lapas já falámos, depois há os búzios, há uma série de outros gastrópodes de concha, portanto, tem algum interesse comercial, portanto, não há grandes pescarias, é um bycatch das pescarias de armadilhas, aparece, e, portanto, também são consumidos. Portanto, não há uma pesca tradicional? Não, é esses não, e ninguém, quer dizer, aparece, quem pesca com armadilhas, portanto, aparecem lá uns búzios também, portanto, e uns casas alugadas e assim, portanto, consomem-nos também, não é? Da pescaria dirigida essencialmente a crustáceos. Aí quase todos os búzios são comestíveis pelo homem, não há... Sim, não, em princípio aqui não há espécies perigosas aqui nos Açores, não. Portanto, é mais pelo tamanho, também búzios muito pequeninos, aqui não se consomem. Noutras regiões do mundo, os borriés, portanto, mesmo na costa continental, Madeira e isso, os borriés são consumidos. Os cá também são um bocadinho mais pequeninos, mas pronto, não quer dizer que não pudessem ser, mas não é essa tradição. Há, curiosamente, aqui as amêijoas, não é? As amêijoas de Santo Cristo, que é um caso curiosíssimo de uma amêijoa que é muito apreciada aqui nos Açores e é vista como um valor, quase com um valor ecológico muito grande, uma espécie única aqui. De facto, ela não é única, porque é a espécie mais apanhada no país, é a espécie mais cultivada no país, que é a amêijoa boa, não é? No Algarve há muitas, portanto, engordas ou aquaculturas que fazem, portanto, a engorda dessa espécie. Aqui nos Açores, curiosamente, só ficou na Lagoa de Santo Cristo. Portanto, lá está. Só ficou ou só foi lá introduzida? Provavelmente, como foi lá introduzida, portanto, há pouco mais de um século, portanto, é o único sítio. Também não temos muitas lagoas com aquelas condições, portanto, provavelmente é a única, não é? A única lagoa com aquelas condições nos Açores e, portanto, ela ali tem abrigo suficiente, no meio daquelas pedras tem sedimento para se poder enterrar e, portanto, é ali provavelmente a produtividade primária deve ser boa, elas de facto conseguem... São animais filtradores, não é? São animais filtradores, exato. No sedimento, sim, estão enterrados e, portanto, filtram a matéria orgânica que está na água e o fitoplâncton. Não há hidrodinamismo, portanto, elas sobrevivem. Sobrevivem bem. Agora, a lagoa, como é calma, deve ter tendência a ter águas um bocadinho mais quentes que as águas do mar envolventes, portanto, deverá ter, portanto, sendo mais calma, maiores nutrientes, vai acumulando, a produtividade primária aumenta, tem mais fitoplâncton e as lagoas, as amêijoas, portanto, conseguem aproveitar esse ambiente e estão-se ali muito bem. Sim, mas de facto é um recurso... muito localizado ali, muito condicionado pelo habitat, pois não dá para fazer porque não dá para aumentar a lagoa, não é? Portanto, em termos de reprodutores, se nos for ver, todos os anos há sempre muita amêijoa pequena, portanto a reprodução naturalmente acontece. Agora, não pode haver mais exploração porque não há mais espaço para aquilo, porque a lagoa está naturalmente condicionada e, portanto, não dá sequer para pensar em reproduções, porque aquele espaço é aquele, está confinado, não é? Há alguma especulação sobre a forma como a amêijoa terá sido introduzida ali naquela... o senhor tem alguma referência, é possível dar alguma referência sobre há quanto tempo é que ela poderá lá estar? Sim. Tem alguma ideia sobre... Pois, a ideia que tenho é com base um trabalho feito por colegas na área da genética, utilizando os marcadores que agora já nem são muito utilizados, mas que estimavam que deveria ter próximo um pouco mais de uma centena de anos, ali à volta da centena de anos. Portanto, poderia ser um sinal que era uma introdução. Pá, isso é 93 ou 94. Sim, 10 anos. Sim, por aí, sim. Mas, entretanto, na genética isso mudou muito, as tecnologias evoluíram mesmo. Mas partindo de que... Sim, mas partindo de que isso 110, 115 anos. 15 anos, haverá por aí. E, portanto, tudo indica, portanto, depois, eu, na altura em que trabalhei com essas amêijoas de Santo Cristo, que acompanhava a exploração, houve uma altura que havia um guarda residente que fazia acompanhamento da exploração, media, pesava e tal, e aquilo era um trabalho que nós fazíamos aí de apoio, portanto, à gestão do recurso e fazíamos recomendações aos níveis de captura, para fora, que isso depois acabou por desaparecer, mas na altura dedicámos muito a isso e chegámos à conclusão, muito provavelmente, que a introdução, portanto, isto com base em tradições orais, só que teriam sido feitos por um padre que andou por lá, ou por os navios dos cabos submarinos, portanto, os ingleses, os navios dos cabos submarinos, e, portanto, essa ideia parece plausível e consistente com a idade que é dada para aquela população. No futuro poderíamos aprofundar com as novas tecnologias nesta área da genética, portanto, entrar em maior precisão e comparar com outras áreas para saber até a proveniência. Eu não conseguiria, se calhar, a proveniência geográfica, não é? Portanto, mas isso é agora, com novas tecnologias, de facto, agora mais ninguém voltou a pegar nesse assunto, mas é um assunto interessante. Sim, o caso dos navios ligados aos cabos submarinos leva-nos a pôr essa hipótese, porque havia uma casa de amarração. Uma amarração, exatamente. E porque é possível que os barcos tivessem naquela altura a amêijoa viva nos barcos. Sim. Portanto, não havia meios de conservação.
Exatamente, pois. E era uma hipótese, um animal fácil de conservar nas vezes, portanto a água do mar é só substituí-la e pronto, sobrevive muito bem e é um animal vivo que é transportado com todas as características em termos alimentares, não é? Portanto, em termos de vitaminas e isso tudo tem, portanto na altura não havia congelações, não é? Com a facilidade que há hoje e portanto era uma boa maneira de transportar alimentos vivos sem grandes problemas. E acho que é muito conhecido o valor que os ingleses dão às clames, né, às ameijas, e, portanto, têm tradição em consumi-las próximo do Natal e por aí fora, e, portanto, tudo isso deve ter ajudado. E o facto de também, através da tradição oral, as pessoas referirem que foram eles que nos ensinaram. Que ensinaram exatamente a comer. Isso parece que é um facto. Exatamente. Isso não há muitas dúvidas sobre isso. A história do padre. Enfim, é o padre. Não sabemos como é que ele levou, como é que ele transportou, como é que ele fazia, como é que ele renovava a água, se foi de barco, se foi de avião, não foi. Portanto, ficamos com esta especulação, que é mais um motivo de especulação, mas também é interessante ficar sempre estes mistérios para resolver. Sim, claro. Mas em princípio o senhor, enfim, não lhe arrepia muito que esses dados dessa investigação que o senhor acompanhou estejam relativamente corretos. Sim, agora é evidente que isto podia entrar em pormenores. Qual será a margem de erro? Eu acho que aí, quer dizer, eu diria que 80% das hipóteses apontariam para isto, portanto, agora, portanto, acho que cada vez na próxima já isso. Agora, se dedicasse mais investigação a este tema, é evidente que agora, com técnicas que existem, permitem comparar exatamente a proveniência desta população com outras da Europa, e se calhar chegamos à conclusão que elas vêm da costa inglesa, e pronto. Começava cada vez a aproximar. Hoje é possível chegar a esse... Claro, é possível chegar a esse pormenor, não é? Portanto, sabendo isso, pronto, aí já chegava os navios, reconstruindo a história, provavelmente ainda os arquivos dos navios que passaram aí, até porque se calhar está lá no rol dos mantimentos que eles levavam a bordo e, portanto, aí ficaria o caso completamente esclarecido, não é? Sob o ponto de vista comercial, não terá interesse em fazer essa investigação? Será apenas sobre... Sim, aquilo é uma questão curiosa da Lagoa, portanto, é uma questão confinada ali à Lagoa, portanto, em termos comerciais é um recurso que não dá para expandir, não é? Portanto, está confinado, não vai poder aumentar a Lagoa, portanto, não há mais lagoas com aquelas características aqui. Já agora, que outros lugares é que foram feitas experiências para sim, na altura, quando se começou a estudar este recurso, para aí nos anos 80, aqui nos Açores, colegas da altura do departamento, e como havia um grande interesse em tentar aumentar esse lugar, fizeram várias tentativas de repovoamento desta ameixa em várias regiões aqui dos Açores. Lajes do Pico, Praia de Porto Pim, pelo menos estes dois sítios. Tentaram e não resultaram. Portanto, qualquer desses sítios, que já é exposto demais, portanto... Sim, mas a sua opinião baseada na sua experiência, há algum sítio que deve... Não, aqui nos Açores não tem, portanto não vale a pena. Portanto, penso que também já apareceram na Graciosa, portanto na Praia da Graciosa também, mas portanto são aqueles casos esporádicos, no Porto, exatamente, já apareceram, mas portanto são sempre áreas limitadas, nunca dá para grandes explorações. Mas é curioso, de facto apareceram lá abaixo e era a mesma espécie. A mesma espécie, exato, pois. Como é que ela chega? Elas têm larvas que se distribuem com muita facilidade, né? Portanto, a vender em São Jorge facilmente chegariam à Graciosa, porque aquilo, de facto, estando a lagoa aberta ao mar, é evidente que as larvas, portanto, espalham-se para o oceano, onde encontrarem condições para fixar, vão-se fixar, não é? Sim, portanto, é possível que tenha sido, de facto, assim. Sim, uma colonização natural a partir da lagoa. É evidente que outros sítios onde comecem a ter areias, por exemplo, agora aqui qualquer dia, aqui nesta parte nova do Porto da Horta, forma ali um arealzinho propício qualquer dia, mas onde acalma, não se quer, daqui a uns anos começam a aparecer ali, mas em termos comerciais nunca dá a ser, são zonas limitadas, não é? Portanto, aí não. Mas sob o ponto de vista comercial poderia ser um... Quer dizer, não vai ser... Nunca vai ser, não há grandes condições. Aquela ameixa de São Jorge vai continuar a ser especialíssima. Sim, vai especialíssima porque é só ali, não é? Portanto, o ideal é irem lá consumi-la, portanto, nem sequer para exportar e lá, teria turistas para irem lá consumi-la in loco. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Sobre os moluscos, há de facto mais alguma referência? Moluscos, pois, em termos de moluscos, quer dizer, portanto, muitas curiosidades aqui nos Açores, que é que tem, portanto, há outras questões curiosas, com outras ameijas, por exemplo, um caso curioso que apareceu há uns anos nas flores, apareceram lá umas ameijas, que as pessoas falaram disso, foi-se lá estudar aquilo e de facto chegasse à conclusão que é a ameijola, portanto é outra espécie, não é? E curiosamente são umas ameijas de grande dimensão, mas é comercializado, não é? Vê-se hoje em dia a vender nos supermercados, não é? Portanto, mas apareceram como? Não, aparecem naturalmente, portanto é uma população natural dos Açores porque é mais de maior profundidade e de fundos arenosos. Portanto, não é uma espécie costeira, portanto dá-se a maior profundidade e, portanto, só que aqui provavelmente não é explorado o recurso, portanto, mas também não há, pronto.
Não se sabe aquilo muito não se sobre- sabe sobre- muito, não, sobre- não, não. sobre- Houve essas ocorrências nas flores, aqui nos Faial de vez em quando aparecem também, às vezes associados aos barcos que fazem dragagens apanham algumas, mas portanto não me parece que haja assim grandes densidades, senão eles notavam, pelo menos quando estão na exploração das areias, notavam logo que se apareceram grandes quantidades. Portanto, vai aparecendo uma ou outra, mas não há assim grandes quantidades. Portanto, outra espécie nas flores de facto havia lá um nichozinho, uma zona onde tinha lá umas quantidades maiores e as pessoas de facto na altura achavam que tinham ali um recurso interessante, mas portanto, também nunca será deixou de... Portanto, os moluscos são, que é a pergunta que toda a gente fará, não é? Portanto, este conjunto de animais, nos ecossistemas marinhos e nos habitats, e depois nos ecossistemas marinhos, tem de facto uma importância muito na grande. convergência Sim. tal e qual como acontece, por exemplo, nos moluscos terrestres. Não é? Exatamente. Sim, Até porque estão na cadeia alimentar Sim, pronto. E depois há muita variedade de moluscos, não é? Portanto, uns que são predadores, a parte dos cefalópodes, outros que são herbívoros, não é? Portanto, estão em toda a cadeia alimentar. Portanto, aí na parte costeira, nas zonas rochosas, se for ver, há muitas espécies de gastrópodes e microgastrópodes. Portanto, será provavelmente dentro dos moluscos o subgrupo mais abundante será o dos gastrópodes, não é? Sim. E de facto há vê-se quantidades grandes de pequenos gastrópodes, não é? Portanto, e basta isso para percebermos para perceber logo a importância que eles têm no ecossistema, não é? Sim. Portanto, uns como herbívoros, outros como predadores, portanto, depois há uns que predam os outros, o caso do búzio das lapas, como lapas e como outros, portanto, é uma espécie predadora, portanto, tem uma importância muito grande nos ecossistemas marinhos. Só para terminar, há algum problema grave em relação aos moluscos e em relação às espécies que têm interesse comercial, que têm que haver de facto algum cuidado e alguma proteção em especial, ou os Açores ou a coisa está normalizada? Pronto, só para as espécies comerciais, não é? Sobretudo as lapas. Portanto, esse para mim é o recurso que é preciso dar mais atenção, porque é muito acessível, portanto, é muito limitado, não ocorre em profundidade, portanto, está muito limitado à orla das ilhas, e, portanto, se for demasiado explorado, portanto, sobretudo as fêmeas grandes, é evidente que, portanto, pode-se cabo dele. Períodos de defesa e, se calhar, ter algumas áreas mesmo de não captura. Portanto, em que as pessoas não capturem mesmo, pelo menos onde permita que haja uma população grande de fêmeas grandes, que permita, de facto, depois, mesmo que sejam exploradas no outro lado, que apareça uma renovação natural, não é? Para depois não termos que entrar em coisas mais complicadas, de fazer repovoamentos e por aí fora, não é? Portanto, se houver, de facto, zonas que estejam que sejam reservas que de facto funcionem como tal, tenham boas populações de lapas adultas e, portanto, pode servir um bocado para recolonizar tudo o resto, não é? Portanto, esse será, digamos... Sim. Para além das épocas, sim, as épocas de defesa, tentar cumprir com elas e depois ter essas áreas mesmo de não captura durante todo o ano, portanto, serão as reservas para permitir que a espécie, pelo menos, continue a existir por cá. Exatamente. É um fator de preocupação, mas não há risco. Sim. Já esteve muito ameaçada no passado, não é? Atualmente, portanto, os últimos dados mostram, de facto, que populações recuperaram e, portanto, as capturas nos últimos anos têm sido elevadas e, portanto, é um recurso que parece que recuperou da mortalidade que teve nos anos 80, não é? Sim. Exatamente por isso. Hoje percebe-se que o fator proteção ajudou, ou foi determinante. Provavelmente é por isso que, se calhar, notamos, é porque as reservas estão a funcionar, umas melhores do que outras, mas provavelmente as populações que não são exploradas permitem depois um manancial de larvas que depois acaba por recolonizar mesmo os espaços que são depois são explorados. O senhor acha que algum dia o homem vai de facto perceber esse mecanismo todo e trabalhar em função disso e consumir os recursos em função disso? Já foi assim. Já deixou de ser e agora? Pois, eu acho que no passado, quando as tecnologias eram mais incipientes, evidente que as pessoas viviam mais dependentes do meio, portanto usavam uma relação perfeita com o meio, quase, né? Portanto não podiam explorar demais, também não tinham meios demais. Quando começámos a ter tecnologias, de facto começámos a ter capacidades de exploração muito maiores. E isso, de facto, levou a desequilíbrios. E agora temos a ciência que... Agora, se calhar, temos que voltar ao passado. Se calhar, mesmo tendo as tecnologias, a gente tem que explorar com cuidado para não pôr em risco as populações, não subexplorar demais, não é? Que depois isso cria desequilíbrios nos ecossistemas e, portanto, acaba também por ter repercussões económicas, não é? Portanto, sim.
Portanto, a gente aí tem que ser um ato das pessoas perceberem e terem consciência que é preciso não explorar demais. Isto é quase, eu diria, como os impostos, não é? Que há uns anos a gente, de facto, não tinha percepção, quem não pagava impostos era uma chique espertice, não é? Era uma coisa, e já se começa a ter percepção para as sociedades funcionarem, todos temos que contribuir, temos que ter consciência que é preciso contribuir, não é? Que não se pode fugir, para isto poder tudo funcionar, não é? É preciso esse aspecto quase moral, não é? Um aspecto moral, sim. Vai-se percebendo e vai perceber-se, sim. De facto, que... Eu acho que é preciso perceber isso e aí é um papel aí da educação ambiental de transmitir isso às novas gerações que não se pode fugir disso. É esse aspecto, eu diria mesmo moral e ético, que tem que ser incutido nas novas gerações através da educação ambiental. Portanto, não podemos explorar demais sob o risco que estamos a dar cabo dos ecossistemas. Daqui a quantas gerações é que o senhor acha que isso vai ter a funcionar? Pois, eu espero que na próxima que isto já pudesse entrar, mas tenho algumas dúvidas. E aí aparece o fator ecologia-economia, que não há entendimento, não vai haver entendimento. Pois, mas eu acho que este aspecto da educação ambiental, das novas camadas perceberem, parece uma coisa simples, mas não é. Isto leva seu tempo até as pessoas terem essa percepção e isso ficar interiorizado. Portanto, não é uma coisa imediata.